Meus amados irmãos, boa noite. Estamos aqui novamente para, junto com vocês, oferecermos um culto que agrade o coração de Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos, nesse primeiro momento, pedir a todos que estejam compartilhando o link deste culto, para que outras pessoas tenham o mesmo privilégio que vocês estão tendo, de cultuar conosco neste momento. Nós saudamos a todos os queridos irmãos que estão em contato conosco, àqueles que estão sendo alcançados. Se você não é evangélico, participe desse culto, porque vai trazer bênção para a sua vida. Acredite, Deus vai lhe abençoar através da palavra que vai ser pregada nesta noite. Que Deus esteja abençoando a todos. Louvamos a Deus pelo privilégio de termos você conosco nesta noite. Vamos orar nesse instante, oferecendo esse culto ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós dedicamos a Ti, Senhor, o culto desta noite, e desejamos, ó Deus, que Cristo Jesus seja conhecido por aqueles que ainda não tiveram o privilégio de aceitá-lo, que possam aceitá-lo nesta noite. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, porque Tu és o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas, pois oramos em nome de Jesus, o Senhor e Salvador de todos nós. Amém e amém. Temos um texto, meus irmãos, aqui da palavra de Deus, Tiago 1, 2 e 4, nós vamos estar lendo esse texto, porque nós precisamos preservar a palavra de Deus, né, em nossas vidas, no nosso relacionamento, no dia a dia, porque isso é importante para todos nós. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, coisa que nós todos desejamos, e pela palavra nós cremos que podemos alcançar. Que Deus nos abençoe e continue enchendo o nosso coração. Tua palavra, vamos cantar neste momento. A palavra do Senhor é vida, ela traz vida e ela permanece para sempre. Nós vamos cantar esse louvor, é um cântico novo, e por isso nós vamos começar pelo coro, para todo mundo, né, cantar juntos, todos nós louvarmos juntos ao Senhor. E o coro é assim, vamos lá? Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará, terra e céus irão passar, mas tua palavra permanecerá. Mais uma vez, todos juntos. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará, terra e céus irão passar, mas tua palavra permanecerá. A palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos cantar com bastante alegria. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui.
riqueza deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, mas tua palavra permanecerá. Usa a nossa voz, Senhor. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra? Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, mas tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, mas tua palavra permanecerá. Estou? Bem, meus irmãos, esse momento é um momento muito especial. E nós temos um texto aqui de 2 Coríntios 8:12. Os irmãos poderão acompanhar a leitura, ver na sua Bíblia aí. Diz o seguinte: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. A contribuição, meus irmãos, ela tem as suas raízes no coração, no amor pela obra, na consideração que você tem pelo reino de Deus, esse reino do qual você faz parte. Meus irmãos, é impossível tocar esse reino sem as nossas vidas. O Senhor Jesus, meus irmãos, contou com seus discípulos, formou a sua igreja, e meus irmãos, a igreja somos nós, que atravessamos, meus irmãos, as gerações, chegamos até aqui, e a igreja continua inabalável, sustentada pelo Senhor através de nós, os seus filhos, e nós contribuímos para que o reino de Deus seja sempre grandioso. Precisamos, meus irmãos, ter prontidão para realizar a obra, prontidão para contribuir, prontidão para amar e nos relacionarmos uns com os outros. Isso, meus irmãos, é viver a vida cristã. E agora, quando o grupo continua cantando, nós vamos abrir o coração e entregar aquilo que nós temos a oferecer para o Senhor neste momento. Assim façamos, meus queridos irmãos. E querer conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que os nossos planos sejam os planos de Deus.
sonhos são teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, Senhor, e faça a tua vontade, Pai. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os meus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, Deus, e faça a tua vontade, Senhor. Ó Deus, toma, Senhor, a nossa vida, Pai, porque tudo é teu, Senhor. Ó Deus, nós, neste momento, devolvemos a Ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Ó Deus, consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso louvor, Pai, a nossa adoração, Senhor. Dedicamos a Ti, Senhor, todas as ofertas e dízimos que foram entregues, Senhor. Ó Pai, que os nossos planos, Senhor, sejam os Teus planos, Pai. Que a Tua vontade, Deus, seja feita na nossa vida, Senhor. Ó Deus, que a Tua voz, Pai, ela fale ao nosso coração, Senhor, todos os dias, Pai. Ó Deus, e que o desejo do nosso coração, Senhor, seja sempre, ó Deus, querer Te conhecer mais e mais, Senhor, prosseguir em Te conhecer, Senhor. Ó Deus, que o desejo do nosso coração, Pai, seja, ó Deus, buscar sempre a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, os sonhos, Pai, os planos de cada um, ó Deus. E que a Tua esperança, ó Deus, seja renovada, Pai. Ó Deus, nos nossos corações a cada dia, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na nossa vida, Pai. Pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, e pela Tua graça que é derramada sobre nós todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.
outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Não, tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é do seu alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. E te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor, é o desejo do nosso coração, Pai. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor através da palavra do pastor Isaac.
Graças a Deus, meus irmãos, boa noite, louvamos a Deus por poder mais uma vez estar aqui e com a oportunidade de trazer a mensagem, de trazer a palavra do nosso Deus, que possa vir ao nosso encontro, ao encontro do nosso coração, e que possamos sair deste momento em que prestamos culto ao Senhor, né? Confundimos às vezes com vir para receber, mas não, viemos para prestar, viemos para dar ao Senhor de nós, do nosso culto, do nosso louvor, porque o nosso Deus, Ele é merecedor desse louvor e dessa adoração. E onde a gente aprende isso? A gente aprende isso na palavra de Deus, né? E esse mês a gente está trabalhando sobre esse tema, sobre perseverar, aprender da palavra, crescer na palavra de Deus, no ensinamento. E daí você me pergunta, mas pastor, por que eu tenho que ler tanto? Por que eu preciso ficar abrindo a Bíblia e lendo? Para que você possa conhecer cada dia mais e aumentar e melhorar a sua vida com Deus, a sua fé, a sua confiança no Senhor. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia, pode deixar aberta aí, João capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 em diante. Perseverando no ensino da palavra em tempos de crise e perseverando na palavra, somos encorajados a lutar. E é uma palavra que nós precisamos nos apropriar nos dias de hoje, né? Nesses dias que se seguem, que é lutar e não desistir, lutar com fé, perseverar. O pastor Francisco pela manhã já falou sobre uma semana triste que tivemos, uma semana complicada, né? Eu me lembro que no primeiro dia o pastor estava conversando comigo falando assim, pastor Isaac, essa é a vida do pastor. Às vezes a gente está tão alegre por batizar, apresentar, casar alguém, daqui a pouco a gente está fazendo um funeral, fazendo um culto de despedida de uma pessoa que você batizou há pouco tempo, ou que você viu crescer. E realmente, meus queridos, foi uma semana bem pesada, uma semana bem triste, uma semana em que, infelizmente, esse vírus, né, letal, perigoso, ceifou algumas vidas, mas nós compreendemos que nada foge e nada escapa das mãos do Senhor, daquilo que o Senhor planejou, orientou, daquilo que o Senhor tem já vislumbrado para nós, nada escapa dos olhos do nosso Deus. Então eu creio com toda certeza no meu coração que era o tempo determinado por Deus para cada uma daquelas pessoas, daqueles irmãos. Nós louvamos a Deus durante toda a semana, todos os cultos foram de gratidão porque foram pessoas que caminharam com Deus, que leram a palavra de Deus, que aprenderam dessa palavra, que perseveraram até nos últimos dias da sua vida, respirando mal no leito de hospital, mas perseveraram firmes, confiantes, com fé, de que aquele ali era um até breve e não um adeus. Então nós louvamos a Deus por essa semana, porque foi uma semana triste para nós que ficamos, por saber que os nossos queridos não estarão conosco, mas também uma semana alegre, por saber e confiar que eles estão com o Pai neste exato momento. Amém, igreja? Amém. O texto que nós vamos ler agora se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através do profeta João, do apóstolo, que diz assim: Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo uma grande multidão, veio até ele e disse: Filipe, onde nós compraremos pão para estes, para que possam comer? Mas Jesus dizia isso para Filipe para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que ia fazer. Então Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco, ou coma um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, mas o que é isso para tantas pessoas? E disse-lhe Jesus: Fazei os homens assentarem.
e havia uma grama naquele lugar. E assim os homens se assentaram em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes, todos quanto eles queriam. Amém? Amém. Esse texto vai nos falar de um momento, no início ainda da caminhada de Jesus. Jesus já tinha feito vários milagres, mas num determinado momento Jesus está em Jerusalém, vai até as margens do rio, uma grande multidão, do mar, né? Uma grande multidão o segue. Essa multidão estava querendo conhecer mais de Jesus. Alguns queriam ter a sua fome saciada, outros queriam que Jesus os curasse, mas a questão é que um grande número de pessoas seguia Jesus. E então Jesus olha para Filipe, um dos seus discípulos, e pergunta: e agora, o que a gente vai fazer? Uma pergunta a qual ele já sabia a resposta, mas Filipe, assustado, sem muita confiança na situação no momento, olha e fala: Senhor, o que fazer? Nós temos 200 denários e isso não dá para comprar nada para 5.000 homens que estão aqui, 5.000 pessoas. Mas Jesus já sabia o que ele iria fazer. Jesus já sabia. Aquele momento foi um momento de dúvida, um momento onde havia uma certa limitação na fé daqueles que caminhavam com Cristo. Talvez nos dias de hoje, olhando para as nossas vidas e olhando para a nossa história como cristão, nós podemos ver que nós já caminhamos com Cristo há muito tempo. São quantos anos, pastor Francisco, caminhando com Cristo, senhor? Mais de 50 anos, né? Eu desde 2017, dá quanto? 2017 para 2021, 13, 14, né? 12 anos. Alguns dos irmãos, 60 anos, 65, 50, 40, e daí você olha para a sua vida, para a sua caminhada com Cristo, e observa esta pandemia, observa este momento de crise, e talvez assim como Filipe, você possa olhar assim para Jesus e falar: Senhor, e agora? A minha confiança está um pouco abalada, porque eu achei que seria um ano, e já estamos entrando no segundo, e os noticiários dizem que o segundo ainda não vai acabar, essa pandemia, talvez entre mais um, talvez entre outro ano, talvez a gente tenha mais 3, 4, 5 anos de muito cuidado, com muita gente morrendo. E daí você olha para a sua confiança agora e você fala: o que eu vou fazer? E aí eu quero dizer para você que Jesus conhece o que você tem enfrentado. Assim como Jesus conhecia a necessidade daquela multidão, assim como Jesus conhecia o coração de Filipe, assim como Jesus conhecia toda aquela situação que ele enfrentaria nos anos em que ele ainda ia viver, Jesus conhece a sua situação hoje. Jesus conhece o que você tem passado hoje. Muitos dos nossos queridos têm passado um momento de luto, de tristeza, de falta. Alguns dos nossos irmãos têm passado um momento da adversidade porque estão tendo dificuldade de pagar as suas contas. Outros não conseguem olhar para o futuro de uma maneira assim, a olhar que vai melhorar, e só têm observado os problemas. E daí no coração há o sentimento de tristeza, um sentimento de impaciência, um sentimento de falta de fé. Nós olhamos e não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel. Mas o texto diz, e ele vai nos ensinar, que Jesus conhecia a situação daqueles que acompanhavam ele, e também conhecia o coração dos seus discípulos, porque ele faz a pergunta, mas ele já sabe a resposta. Antes de nós falarmos, antes de nós darmos o nosso parecer diante da situação, Jesus já sabe o que vai fazer. Assim como sabe também da nossa pequenez diante dos nossos problemas, dos problemas que nós temos enfrentado, seja ele qualquer um: angústia, pânico, luto, depressão, ansiedade. Mas a questão aqui é a pergunta: aonde os nossos olhos estão fixados?
Aonde a nossa fé está fixada? Para onde nós estamos olhando? Estamos olhando para o problema, estamos olhando para o luto, estamos olhando para a depressão, estamos olhando para a pandemia em si. Para onde os seus olhos estão olhando? Para qual direção? Isso diz muito sobre a nossa confiança, isso diz muito sobre a nossa fé, isso diz muito sobre o nosso aprendizado bíblico. Isso diz muito se você tem lido, se você tem procurado conhecer da palavra de Deus, se você confia nas promessas que estão nesse livro. Estamos no mês de EBD, e na EBD, o mês de educação cristã, o que nós mais fazemos é estudar a palavra de Deus. Essa igreja tem um grande histórico de classes cheias, de igreja lotada para EBD, de momentos de ensinamento e de aprendizado maravilhosos. E agora chegou o momento de botar em prática aquilo que eu e você estudamos, aquilo que eu e você aprendemos. E vai nos dizer muito aonde os nossos olhos estão. Para que lado eu estou olhando? Quando nós olhamos somente para o lado do problema, da dificuldade, do que não vai ser resolvido, da porta que se fechou, da pessoa que se foi, quando nós só olhamos para essas situações, que são situações terrenas, nos mostra que o nosso conhecimento bíblico é bem raso e bem pequeno. Isso quando nós só olhamos, tá, meu irmão? Não estou dizendo que você não possa ter um momento de tristeza, um momento de luto, um momento de fragilidade, isso é normal, meu e seu. Mas quando os nossos olhos estão voltados somente para este caminho, eu me esqueço que Jesus conhece o que eu estou enfrentando. Eu me esqueço que Deus sabe das minhas aflições. Eu me esqueço que Deus está no controle de todas as coisas. Também quero dizer para você, meu querido, que o seu Deus, que o Cristo a quem você serve, é muito maior do que o seu problema. E essa é uma frase que você já escuta desde que você nasceu, muito provavelmente. Deus é muito maior do que a sua crise, Deus é muito maior do que os seus problemas, Deus é muito maior do que os problemas que o pastor Isaac enfrenta, Deus é muito maior do que essa pandemia que tem dificultado a nossa vida. Deus é muito maior, e Ele prova isso na nossa caminhada diária, meu irmão. Ele prova isso quando nós compreendemos que se o Senhor cochilar, que se o Senhor dormir, que se o Senhor fraquejar o pé 1 segundo, 1 milésimo de segundo, essa terra já não existe mais. Só que eu dei esses exemplos aqui, são exemplos fictícios, porque o nosso Deus não dorme, porque o nosso Deus não cochila, porque os pés do nosso Deus não resbalam. Ou seja, por isso tudo está no seu devido lugar. Por isso a terra está firme, por isso eu e você estamos com vida, por isso os mares não tomam as terras, por isso os terremotos não devastam tudo, porque Deus está no controle, porque Deus é maior do que tudo que possa existir, porque tudo que existe ou é criação ou permissão de Deus. E aí, depois dessa introdução, depois deste momento, eu quero entrar aqui em alguns pequenos tópicos, são somente 8, coisa rápida, prometo, você vai ver, e aonde a gente vai passear pela Bíblia. E aí eu quero que você pegue a sua Bíblia na sua mão. Pastor, não sei onde está, misericórdia, meu irmão, corre lá, descobre se essa Bíblia está. No momento de pandemia desse, você não pode perder a sua Bíblia de vista. Ela tem que estar ali em cima do rack, perto da TV, pertinho do criado mudo aí do lado da sua cama, ela tem que estar perto de você. Você precisa saber aonde está a sua espada nestes momentos de luta. E nós vamos aprender neste momento, meu querido, porque o texto que eu usei foi só para nos mostrar que Jesus sabe dos nossos problemas e que Ele é muito maior do que os nossos problemas. Mas a Bíblia como um todo já nos ensina isso também, e eu quero que você leia estes textos e que você marque eles para os seus momentos de dificuldade. Outra, você pode marcar outros textos. Com o passar do tempo você vai descobrindo outros versículos, outros textos bíblicos que vão te motivar, que vão te incentivar a prosseguir na sua caminhada.
É possível aprender isto no estudo da palavra, aprender essa caminhada. A palavra viva e imutável de Deus, primeiro, nos ensina que, apesar das situações duras da vida, Jesus sempre estará conosco e Ele nos ajuda a vencê-las. Olha só, João 16:33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Jesus aqui é que neste mundo você vai ter aflição, neste mundo você vai sofrer, neste mundo você vai perder entes queridos, neste mundo um dia você e eu iremos morrer, não sei como, não sei a maneira, mas a Bíblia fala das aflições, fala das dificuldades. Em momento algum a palavra do nosso Deus exclui a possibilidade do cristão sofrer. Em momento algum a palavra de Deus promete para mim e para você que você não terá dificuldades nessa terra, muito pelo contrário, Ele promete que junto com as dificuldades, quem estará conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos guiando é Jesus. E Ele fala para que nós possamos aprender e ter ânimo com Ele, porque assim como Ele venceu este mundo, assim como Ele venceu a morte, assim como Ele venceu as dificuldades, a promessa é que você também vencerá, meu irmão. Você também vencerá. E esta vitória não será em vida. Aqui ela começa, mas esta vitória plena e completa só será na eternidade, meu irmão. Só será com Cristo, só será no céu. O segundo ponto, a palavra de Deus, essa palavra viva e imutável, também nos ensina o quê? Que nós não devemos fazer nada por impulso, devemos esperar em Deus e confiar em Deus, pois esta é a melhor coisa a se fazer, pois dele vem tudo o que precisamos. E daí entra a palavra confiança. Mas, meu querido pastor, confiar, o que realmente é confiar? Aqui eu separei uma explicação sobre, e a palavra confiança, ela significa crença na probidade moral, na sinceridade, na lealdade, na competência de outro, crédito, fé, crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função, ou o que disse. A palavra confiança tem sua origem do latim, confidentia, ou confidência, confidere, que vem da origem de fé, com fé, fidelis. Sola fide, né? Nós costumamos usar sobre a fé, vem da origem dessa palavra. Então confiança, tem tudo a ver com fé, fé em Deus, fé naquilo que o Senhor pode fazer por nós. E a confiança é um ato que parte de mim para Deus, um ato de confiar naquilo que Deus pode fazer. A fé é de Deus para mim, é um dom. Fé é dom, fé vem de Deus. Agora a confiança é algo que parte de mim, da fé que existe em mim, eu coloco a minha confiança em Deus. E aí, meu querido, há muitos textos bíblicos, eu separei alguns. Romanos 12:2 diz: alegre-se 12:12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem confiantes na oração. Salmos 20, versículo 7 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 55, versículo 22 diz: confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 39, 7 diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti, ó Deus da minha vida. Meu querido, nós precisamos aprender, e aprendemos através da palavra. Você aprende aqui, estudando. Se não é possível vir na EBD agora, a irmã Rosângela tem disponibilizado lá no grupo da igreja vários PDFs sobre os estudos.
Mas se ainda assim você não tiver condição ou conseguir acessar, você tem a palavra de Deus para que você possa estudar, e nela você aprende que você pode confiar total e inteiramente em Deus. Você pode confiar em Deus para te orientar em questões quanto à sua família. Você pode confiar em Deus para te orientar em questões quanto ao seu trabalho. Você pode confiar em Deus para te orientar nas questões das perdas que você tem passado. Deus te conforta, Deus te orienta, Deus te ilumina quanto a essas situações. Quando eu confio em Deus e eu estudo a palavra de Deus, eu começo a perceber que o luto, que esse momento de perda não é o fim do mundo. Eu vejo que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Deus vai dizer para que nós não sejamos tolos quanto à morte. Não sejam tolos quanto à morte, porque se você confia em Cristo e se você crê que Ele morreu e ressuscitou, logo você crê também que Ele vai vir te buscar, porque aqueles que morreram não morreram para sempre, apenas dormem, diz o texto. Quando eu creio na palavra de Deus, eu procuro buscar o auxílio dela para a minha vida. Também quero dizer para você, meu irmão, que a palavra de Deus, essa palavra imutável e fiel e eterna, diz que Deus é o oleiro que nos molda, quando nós permitimos. Quando Ele começa, Ele vai até o fim, até terminar o que Ele precisa. Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia que Cristo voltar, esta boa obra será completada. Jesus está moldando a minha e a sua vida, o meu e o seu coração. Experiências, meus irmãos, experiências nós passamos, por boas e por ruins, e elas nos moldam, elas nos ensinam. E a palavra de Deus diz que Ele vai nos moldando, baseado nessas experiências, baseado nos textos e naquilo que nós aprendemos da Bíblia. Nós vamos sendo moldados, aperfeiçoados, até o dia que o Senhor Cristo voltar e nos levar para a glória, onde seremos perfeitos, onde haverá perfeição. Ontem a irmã Ana estava pregando e falando: meus irmãos, que louco seria se fôssemos perfeitos, né? Pois perfeito é somente Deus. Se não errássemos em nada, se não nos entristecêssemos por nada, se não ficássemos aflitos por nada, imagina. Mas somos falhos e somos humanos. Porém, o texto bíblico nos ensina a caminhada da perfeição, aonde confiar, em quem confiar, em qual promessa confiar, por que confiar, e tudo isso está na palavra de Deus. Quarto, a palavra de Deus, fiel e imutável, nos ensina que quando estamos com plena convicção que Deus é nossa torre forte, nada pode nos abalar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio, é o meu forte refúgio, e de quem temerei? Salmos 27, versículo 1. Quando eu tenho convicção, quando os meus olhos estão fixos em Cristo, quando a minha bússola, a minha direção é guiada pela palavra de Deus, meu irmão, eu tenho convicção que a minha torre forte, que o meu castelo seguro, que aquele que me protege é Deus, que aquele que me guia, que me livra do mal é o Senhor, e que tudo pode ruir à minha volta, que tudo pode desmoronar, mas a minha confiança e a minha fé no Senhor será inabalável. Quinto, quando eu confio, quando eu vou para a palavra, essa palavra fiel e imutável me ensina que o Senhor sempre responde às nossas orações. Salmos 138, versículo 3 diz: quando clamei, tu me respondestes, me deste força e me destes coragem. Meu querido, eu nunca vi um filho, um servo de Deus, sem resposta de oração. E daí eu digo para você, meu irmão, que oração tem resposta sim, e silêncio também é resposta. Também é resposta.
Quando você ora a Deus, e você clama, e você pede, e as coisas não saem como você pediu, meu querido, a resposta de Deus veio, e às vezes você não quis ouvir. Às vezes Deus está dando a resposta uma atrás da outra, as coisas estão dando errado, elas não estão caminhando bem, mas você está querendo, e você está querendo, e você está querendo uma resposta diferente, mas Deus já te respondeu. Às vezes a resposta da oração que pedimos, para que alguém não morra, é a morte, é Deus levando para perto dele, aquele a quem ele tanto ama. Afinal, Salmos vai nos dizer que há prazer em Deus na morte dos seus filhos, porque eles saem deste mundo de tristeza, dominado pelo maligno, onde o pecado reina, para viver uma vida eterna. Então também é resposta, meu querido, não se entristeça, não ache que a morte é o fim, e que Deus não te respondeu, e que por maldade Ele levou alguém, não. A resposta de Deus foi que Ele queria o Filho amado do lado dele. Existem outras respostas que eu sei que você tem pedido, que você tem orado. Abra os seus olhos, procure na palavra de Deus, e eu creio que você vai encontrar resposta para a sua oração. Sexto, a palavra de Deus nos ensina, esta palavra fiel, imutável, essa palavra que não sofre variação pelo tempo, me ensina que absolutamente nada neste mundo pode me separar de Cristo Jesus, meu Senhor. Romanos 8, 38 e 39 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, não há pandemia que possa te separar de Deus, não há leito de hospital que possa te separar de Deus, não há tumba fria, não há caixão de madeira, não há enfermidade, não há falta de dinheiro, não há falta de comida que possa te separar do amor de Deus, porque Deus é fiel, e Ele não é fiel pelas questões ou pelas coisas que você faz, ou que você deixa de fazer. Deus é fiel porque o seu caráter é de fidelidade, porque a sua essência é de fidelidade. Então nada nessa terra pode me separar do amor de Deus, nada. Creia nisso, creia nessa palavra, é promessa de Jesus, é promessa de Deus, é promessa bíblica, é promessa eterna, eterna. Sétimo, a palavra de Deus, a palavra viva, fiel e imutável, diz que nós devemos ter um coração agradecido e compartilhar do que Deus fez e tem feito na nossa vida. 1 Crônicas 16:8 diz: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulgue entre as nações o que Ele tem feito. Meu querido, não se importe com a pandemia, não se importe com as crises, não se importe com o preço da gasolina, não se importe com o preço do arroz. E quando eu digo não se importe, não é que você vá se acomodar ou não vá lutar pelos seus direitos, mas eu estou falando que você não pode deixar isso tomar o lugar de Deus na sua vida. Bem pelo contrário, você precisa olhar para isso e agradecer, ter um coração grato, porque independente de toda essa dificuldade, eu e você estamos vivos, porque independente de toda dificuldade, eu e você precisamos proclamar o Evangelho, precisamos anunciar a palavra de Deus. Pregue em todo tempo, seja tempo oportuno ou não, pregue em todo tempo, seja esse tempo bom ou não, pregue em todo tempo, tendo você comida na despensa ou não, pregue em todo tempo, você estando num leito de hospital ou não. Tia Vitória, irmã Vitória, há pouco tempo atrás, nós louvamos a Deus, pela vida da igreja, porque toda a igreja ajudou, mas há algum tempo atrás, a irmã Vitória precisou ser internada por causa da Covid, ficamos muito preocupados, apreensivos, com medo dela ser entubada, mas no dia que a irmã Vitória chegou no pronto-socorro ali em São Gonçalo, ela estava muito mal,
não conseguia quase respirar, nem falar, mas ela foi colocada numa sala, e lá nessa sala, ela deitou na maca, enquanto esperava por alguém que viesse atendê-la, um médico, um enfermeiro, e tinha outras pessoas ali, e tinha uma pessoa, a princípio, pelo que eu me lembro da história que ela contou, praguejando pela situação que ela estava, e preocupada com a bermuda, com o dinheiro que estava na carteira, e falando que alguém ia roubar, e tal, e praguejando a situação da doença, e as pessoas e tudo, e mesmo quase sem conseguir falar, ela olhou para ele e falou: não fale assim. Quantas pessoas não têm a oportunidade de estar dentro de um hospital igual nós estamos? Quantas pessoas não vão ser atendidas e vão morrer sozinhas, e nós estamos aqui e vamos ser atendidos? Confie em Deus. Meu querido, quase sem fôlego, ela pregou o Evangelho, e é isso que a palavra de Deus nos diz, que nós precisamos dar graça e falar a todos o que Deus tem feito nas nossas vidas, nos nossos corações, independente da circunstância, seja terreno bom, seja terreno ruim, seja momento bom, seja momento ruim, em todo momento precisamos disso. E por último, meu querido, a palavra nos ensina, esta palavra fiel, imutável, esta palavra verdadeira, esta palavra eterna, esta palavra inspirada por Deus, soprada da própria boca do nosso Deus, ela nos diz o quê? Que Jesus é o único que pode nos tirar de qualquer situação e nos dar uma nova vida. Jesus é o único que pode nos tirar de toda e qualquer situação, seja ela de enfermidade, seja ela de problema financeiro, de toda e qualquer crise, e nos dar uma nova vida. E daí o texto de Mateus 11:28 diz assim: Jesus olha para aqueles que estavam ao seu lado e diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus pode nos tirar espiritualmente de toda e qualquer situação ruim ou desagradável. Olha só o que Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu acho esse texto maravilhoso, e eu acho ele estupendo, porque Jesus não está dizendo: venham a mim que eu tirarei a sua cruz, venha a mim que eu arrancarei a sua dor, venha a mim que eu curarei a sua doença, venha a mim que eu vou te dar um emprego que vai jorrar milhões de reais, venha a mim que eu te darei um carro novo, venha a mim que eu vou... Não. Venha a mim que eu aliviarei a sua carga, venha a mim que eu aliviarei o seu problema vai continuar ali, cabe a mim e a você passar por ele, e é a palavra de Deus que me ensina isso. Mas eu vou ter um Cristo, eu vou ter Jesus, eu vou ter Deus, eu vou ter o Espírito Santo de Deus habitando em mim, que vai me ajudar a passar por este problema, e eu só aprendo isso, eu só aprendo que na crise eu venço, quando eu leio a palavra de Deus, meu irmão, quando eu procuro meditar na palavra, quando eu procuro aprender da palavra, quando esta palavra aqui é escudo, é guia, é bússola, é direcionador da minha vida. Se eu não aprender isso nessa palavra, meu querido, problema vai continuar sendo problema, morte vai ser o fim do mundo, falta de dinheiro vai ser motivo para você se corromper. Mas quando eu aprendo da palavra, quando eu aprendo da verdade, quando eu aprendo do Senhor e da verdadeira vida cristã, explicada e ensinada através dos séculos pela palavra de Deus, aí eu não me contamino, aí eu não desisto, aí eu não perco a fé, aí eu não perco a confiança, aí eu não me desespero, aí eu não me entrego à morte, não. Aí, bem pelo contrário, quando eu caminho e aprendo da palavra de Deus, eu me fortaleço, eu fico firme, porque a adversidade vem e bate no meu peito, e dói, mas eu falo: mas o Senhor está aqui comigo, mas o Senhor é o meu remédio, mas o Senhor é o meu consolo, mas o Senhor é a minha força.
Ah, a porta fechou, mas o Senhor é minha porta aberta. Ah, não deu errado, mas o Senhor é aquilo que faz dar certo. Mas isso tudo eu aprendo na confiança que eu tenho no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quero convidar a irmã Ana para fazer um fundo musical para que nós possamos estar orando neste momento. E eu quero que você, meu irmão, que está em casa, que ouviu desses 8 pontos, que Jesus é confiança, que Jesus conhece a nossa dor, a nossa dificuldade, os nossos problemas, que eu preciso aprender a confiar no Senhor Jesus, que Ele alivia o meu fardo, que Ele é auxílio para a minha vida. Eu quero que você ore e que você coloque a sua confiança no Senhor. Eu não sei, e não sei mesmo, não é apenas uma palavra lançada aqui. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei que todos nós estamos aflitos. Eu sei que todos nós andamos meio que entristecidos pelas perdas, por todo o problema que essa pandemia tem causado, pelos distanciamentos das pessoas que nós amamos. Queremos abraçar, queremos ter perto, mas não estamos podendo. Então eu sei que você, assim como eu, porque eu tenho passado dias assim, meu irmão. Eu tenho passado os dias, alguns dias um pouco entristecido. Às vezes eu olho e falo: Senhor, me dá força, me dá a palavra certa para falar, para dizer, me ensina o que falar, porque eu não estou sabendo, eu preciso melhorar essa área da minha vida. E talvez você também esteja passando por isso, por essa situação. Eu quero orar com você nesse momento. Se você ainda não aceitou a Jesus, esse último tópico aqui ele é maravilhoso, porque ele diz que Jesus é o único que pode tirar você de toda e qualquer situação. Se a sua situação é uma situação de vício, se a sua situação é uma situação de perda, se a sua situação é uma situação de traição, se a sua situação é uma situação de mentira, ou se você está roubando alguém, mas você não deseja mais viver dessa maneira, você quer ter uma vida transformada, mudada. Senhor, eu tenho visto essa pandemia ceifar outras vidas, mas eu não quero que a minha vida, não quero partir dessa terra sem antes me consertar contigo. Faça essa oração comigo também. O versículo de Mateus diz que: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E essa talvez seja a sua oportunidade. Senhor, abençoa, Pai, as nossas vidas, Deus. Pai querido, acabamos de falar sobre a Tua palavra, acabamos de falar sobre a necessidade de aprender dela, para termos confiança, para termos fé, para acreditarmos, para depositarmos a nossa vida em Ti. Vimos que confiança deriva de fé, mas que confiança também é agir, é algo que precisamos fazer, que precisamos depositar em Ti. Deus abençoa a Tua igreja, Pai. O coração da Tua igreja está triste essa semana, porque perdemos muitos entes queridos, muitos. Esta palavra crise nunca foi tão real, nunca bateu tão forte em nós como nos últimos dias. Mas nos ensina, Pai, através da Tua palavra a passar por ela. Nos ensina através da Tua palavra a desenvolver confiança. Nos ensina através da Tua palavra, Pai, a estimular os nossos irmãos a confiar em Ti. Nos ensina, Pai querido, a ser consolo para aqueles que perderam pessoas queridas. Nos ensina a ser força, Pai, para aqueles que estão enfraquecidos nesse momento. Nos ensina através da Tua palavra todas essas coisas, Deus. Pai, se nesta noite há alguém que precisa se decidir por Ti, que precisa abrir o seu coração, que está tendo um fardo pesado demais para carregar sozinho, Pai querido, que essa pessoa decida por compartilhar e dividir o seu fardo contigo, Jesus, porque ele é leve, suave, porque o Senhor é capaz de nos aliviar esse peso e essa dor. Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa para que a Tua igreja não perca
o rumo do aprendizado da Tua palavra. Pai querido, que depois que essa pandemia acabar, não seja desculpa para não vir mais a EBD, Pai. Que depois que essa pandemia cessar, não seja desculpa para não vir mais à Tua casa. Não, Pai, pois a Tua palavra me ensina que eu preciso estar com os meus irmãos. A Tua palavra nos ensina que eu preciso estar reunido com eles para aprender de Ti. Pai querido, que a pandemia não seja desculpa, que a crise não seja desculpa, que o luto e a perda não seja desculpa, que a falta de dinheiro não seja desculpa para nos tornarmos mau caráter, canalhas. Bem pelo contrário, que seja a provação, que seja a prova que vai nos fortalecer para caminhar contigo e aprender de Ti, e sermos servos mais fiéis a cada dia. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, meu querido. Que você tenha uma semana abençoada e maravilhosa. Que Jesus derrame bênção sobre a sua vida. Que nós possamos orar pelos nossos irmãos. Lembre-se daqueles enlutados. Mande uma mensagem, mande uma palavra de conforto. Ore por eles, meu querido. Orando uns pelos outros, nós podemos vencer essas adversidades. Amém? Um grande abraço, um grande beijo, uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Amém.